São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, obedientemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra é Efésios capítulo 6, versículos do 10 ao 20. É uma palavra muito conhecida de muitos de nós. Linda. É uma palavra que nós costumamos chamar de armadura do cristão, né? Algumas traduções trazem o título como a batalha espiritual. Nós que somos mais antigos, talvez participamos de grupos na renovação carismática, temos essa origem, costumávamos fazer essa oração muito, não é? Nos momentos de intercessão. Enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força, para que possais resistir às ciladas do diabo. Olha só, São Paulo já está deixando bem claro que haverão ciladas do diabo, né? Não é uma hipótese, não é uma dedução hipotética, não, é uma realidade. Versículo 12. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, em outras traduções, contra homens de carne e sangue, mas contra os principados, as potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Aqui ele está falando dos demônios, não está falando de espíritos de gente que morreu, porque morrer uma vez só, já vai para o céu, para o inferno, para o purgatório. Não tem reencarnação, né? Biblicamente falando, nós somos cristãos, né? Não existe isso. Ele está falando do demônio, da ação dos espíritos malignos que andam pelos ares. Continua o versículo 13. Por isso, protegei-vos com a armadura de Deus. Gostei muito desse verbo que a tradução da CNBB escolheu. Protegei-vos. O que é proteger-se? É buscar abrigo, é buscar se esconder das possíveis ameaças, dos possíveis tiros, né, no meio de um campo de batalha. Protegei-vos é uma atitude, né, um verbo que está no imperativo, com a armadura de Deus. Então, olha, São Paulo já está deixando claro, existe o demônio, existem os espíritos malignos, não está muito na moda falar sobre isso não, mas é uma verdade. Existem as ciladas do mal, mas existe uma armadura de Deus, com a qual a gente pode e deve se proteger. Protegei-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau. Olha, essa palavra dia mau, gente, a gente guarda isso no coração, porque existe o dia mau, a Bíblia fala muito disso. O dia mau, o dia da tentação, o dia da vulnerabilidade, o dia no qual o inferno se levanta com fúria, né? E assim, empregando todos os meios, continueis firmes. Ficai, pois, de prontidão, tendo a verdade como cinturão e a justiça como couraça. O que faz parte dessa armadura? A verdade, não a mentira, e a justiça, o ser justo. E na Bíblia, a palavra justiça significa, é sinônimo de andar com Deus, né? Abraão era justo porque ele andava com Deus. E andar com Deus, no antigo hebraico, era uma expressão para dizer aliança, comunhão, fidelidade, obediência. Tendo como, volta ao versículo 14, ficai de prontidão, tendo a verdade como cinturão e a justiça como couraça, os pés calçados de zelo em anunciar a boa nova da paz. O zelo pela pregação, pela evangelização é uma arma, parte integrante da armadura de Deus. Em todas as circunstâncias empunhai o escudo da fé. A fé é um escudo contra os ataques, contra as ciladas do mal, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. A Bíblia está deixando claro, vão haver flechas incendiadas. Flecha já é uma coisa difícil, né? Imagina uma flecha pegando fogo. Isso é para dizer para nós que, de fato, o combate espiritual é real, sabe?
Enfim, versículo 17, ponde o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O escudo é a fé e a espada com a qual você ataca. O escudo você se defende das tentações, é a fé. E a espada com a qual você ataca, naquela época, lembremos que não tinha pólvora ainda, não tinha sido inventada a pólvora, né? Então não tinha arma de fogo. A espada era o grande recurso bélico para as guerras. A espada, que é a palavra de Deus, com toda sorte de preces e súplicas, orai constantemente no Espírito, prestai vigilante atenção. Guarda essa palavra. Isso aqui, gente, dá para eu pregar no Sorrindo para a Vida por 10 programas, só essa citação. Eu vou resumir, vou ser bem objetivo. Mas olha, prestai vigilante atenção. Vigilante atenção. Essa palavra vigilância, só no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ela aparece 43 vezes, que era o vocábulo grego teresis. Vigilância significa você ter toda a sua atenção, todos os seus sentidos voltados constantemente para evitar um mal iminente. Eu estou sempre ali, alerta para evitar aquele mal. Prestai, repito aqui, vigilante atenção nesse ponto, intercedendo por todos os santos. Eu vou parar no 18, porque no final Paulo conclui dizendo, rezem por mim, para que eu também seja fiel, etc. né? Mas olha, eu não vou discorrer sobre cada ponto dessa palavra de maneira assim, específica, porque isso levaria muito tempo. O meu propósito hoje é introduzir você na realidade da batalha espiritual, e depois cada um vai também entendendo, né, como essa batalha se manifesta. Sabe por quê? Porque eu dizia isso no acampamento Sorrindo para a Vida nesse final de semana, quando eu pregava, e repito, que quando o padre está pregando aqui, eu estou pregando sobre algo, mas o Espírito Santo já está falando outra coisa no seu coração. Talvez eu estou pregando sobre o pecado e o Espírito Santo, a partir dessa reflexão, está falando sobre o amor de Deus para você. Então esteja atento, porque o próprio Espírito de Deus vai te convencer e te mostrar em que ângulo da sua vida, em que realidade da sua vida essa batalha está mais acirrada. Porque existe uma batalha espiritual acontecendo agora, filho, filha. Existe uma batalha espiritual acirrada. Talvez ela está atingindo muito a sua mente. Talvez ela está atingindo muito as suas emoções. A mente é um grande lugar no qual Deus e o diabo guerreiam, dizia Dostoiévski, né? Talvez a batalha está na sua família, contra um membro da sua casa que é mais vulnerável, porque sempre tem alguém na nossa família que é mais vulnerável, espiritualmente, emocionalmente, isso é natural. Só que o inimigo, ele é sórdido, né? Ele vai pegar justamente, ele vai prestar atenção nesse ponto frágil para ali investir. Então, São Paulo está dando a receita. Como eu disse, eu não vou aprofundar todas as realidades, mas ele diz, existem ciladas do diabo, existem espíritos malignos nos atacando, buscando o nosso mal. Existe essa realidade, só que existe uma armadura de Deus e a gente tem que se proteger. Protegei-vos. É uma atitude ativa. Eu preciso usar a indumentária dessa armadura, porque a armadura está à disposição, mas ela não vai entrar, né? Usando a metáfora do guerreiro ali medieval da época de Jesus, né? A armadura não entra no corpo do guerreiro sozinha, né? É preciso que o guerreiro coloque as partes da armadura, a couraça, que era um cinturão assim meio de couro que protegia se viesse uma flecha aqui nessa região do abdômen, né? Que poderia causar uma infecção e matar o soldado. Tem o escudo, tem a espada, tem o capacete. Era o soldado que tinha que ir e colocar por si só essa armadura, né? Então São Paulo está dizendo, olha só, protegei-vos, prontidão com a verdade. A verdade é uma arma para vencer a ação do inimigo na nossa vida. Não se acostume com a mentira, não viva na mentira, confesse-se quando você mentir. Não existe mentira pior ou menor, mentira é mentira. Eu fiz um programa Sorrindo para Ser Feliz esses dias inteiramente sobre isso, uma reflexão dos 20 minutos bem fundamentada no catecismo, na tradição da igreja, nos textos dos padres da igreja, né, dos doutores da igreja. Então depois você ouve lá fundamentando por que a mentira é sempre imoral, né? Não vou falar sobre isso, que é muito tempo. Mas lute com a verdade. Use a verdade como a sua arma, né? É um cinturão, né, que protege. Use a justiça. Seja justo, ande com Deus. E seja justo também nos seus negócios. Tem gente que até fala, eu sou uma pessoa de fé, mas me perdoe, está agindo na pilantragem. Pega dinheiro dos outros, age com má fé, empresta cobrando juros altíssimos, injustos. Isso é pecado contra a justiça, não é? Então seja justo. Se você pegou emprestado, pague. Se você não pode pagar, seja honesto, honesta, homem, mulher de verdade. Chegue na pessoa e diga assim, olha, eu não posso pagar agora, mas eu vou me esforçar e vou pagar, nem que seja parcelado.
converse, diga, seja justo, pague para o funcionário o que ele merece, seja justo com as pessoas que te pedem, para as pessoas que te ajudaram, justo sendo grato, também devolvendo esse benefício que você recebeu. Depois a palavra continua. O anúncio, o zelo de anunciar, a evangelização, gente, é uma arma. Porque quanto mais você dá a Deus, mais você tem Deus. A fé que é um escudo contra as tentações da mente, contra as tentações das emoções. Depois, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E depois, prestar vigilante atenção, né? Ter atenta vigilância ou vigilante atenção. Por quê? Porque a batalha está acontecendo. Eu vou dizer para você, esse tempo de Quaresma de São Miguel, eu estou vivendo experiências assim que eu nunca tinha vivido, vou ser sincero. Porque uma coisa é você pensar, teorizar, outra coisa é você fazer, né? Eu conduzi, Paulo, a Quaresma da igreja, né? Ajudando também a Canção Nova de Queluz. Você lembra que eu pedi ajuda aqui, vocês divulgaram muito. E eu falei, uma atitude linda, vou rezar com o povo, eu vou divulgar também, vou ajudar os irmãos lá do noviciado, da Canção Nova. Lindo, vou fazer, né? 40 noites, não é fácil, né? Com a vida de padre que a gente tem, mas eu falei, vou fazer. E Paulo, eu fiz, foi a coisa mais linda, mas eu não me atentei. Nas 2 últimas semanas da live da Quaresma, gente, começaram a acontecer coisas que se eu falar para você, você vai falar, padre, você está exagerando. Eu não vou nem contar para não assustar e não fazer um negócio ser muito grande. Mas assim, foi tantas tentações, tantas coisas assim muito pontuais. E na Quaresma de São Miguel, estou fazendo também, a Quaresma de São Miguel parece que é ainda mais intenso, né? Porque São Miguel recebeu de Deus a autoridade para, de fato, expulsar os espíritos malignos e vencer o inferno, né? Então, agora, nós estamos, acho que na 4ª semana da Quaresma, se eu não me engano. Nossa, esse final de semana aconteceram coisas, mas como eu vivi a primeira Quaresma da igreja, fazendo as lives diante do Santíssimo toda noite, agora eu já estou mais treinado, entendeu? Começou a acontecer, eu já comecei a perceber, opa, tem alguma coisa diferente. Sabe, eu vou dar exemplos depois concretos, à medida que o padre for refletindo. Mas nem tudo é espiritual, gente, mas o espiritual está em tudo. A gente tem que ter discernimento, fazer uma análise. Quem me segue, quem lê o que eu escrevo, sabe que eu não sou uma pessoa aleluiada, no sentido assim, de que é tudo, que eu só vivo com uma percepção espiritual. Eu tenho muito pé no chão. Sim. Mas quanto mais tempo como padre eu passo, sabe, eu já fiz 13 anos como padre, sou um menino, mas assim, já vivi algumas coisas, né? Mas eu vou me convencendo de que o espiritual é muito real. E ele está em tudo, ele perpassa tudo. Então, eu comecei a viver batalhas, eu falei, gente do céu, eu preciso ter um olhar espiritual, porque eu seria irresponsável, como pessoalmente, né, com a minha alma e com o povo que eu lido, que eu conduzo, se eu visse somente as coisas numa dimensão humana, sabe, e materializasse somente tudo. Existe uma batalha espiritual acontecendo, e o padre acabou de ler da Bíblia, não é da minha cabeça, você viu. Existem ciladas, existem espíritos malignos espalhados pelos ares. Ai, padre, agora não é para você ficar com medo, criatura, é para você aprender em Deus como lutar. Porque primeiro princípio espiritual, o inimigo, quando ele sabe que ele já foi derrotado, porque do meio de uma Quaresma de São Miguel para lá, como é que eu estou fazendo todas as noites, como que a Paula está fazendo, você está fazendo, né, Paula, de madrugada? Faço, comprei. A Paula e o Felipe são da madrugada, né? Felipe mais que você, né? Felipe é nos Récid e eu no Frei Justo. Ai, que legal, vai dividindo, isso mesmo. Enfim, você que está fazendo, do meio para lá, gente, muitas graças, olha, eu falo para o povo que está rezando comigo às 9 da noite, vão começar a acontecer graças a partir de agora. E quem já fez uma Quaresma inteira, conduzindo ou rezando, sabe, do meio para lá, vem as batalhas, mas começam a acontecer as graças. As coisas que você estava pedindo já começam a ser derramadas, liberadas por Deus. Mas o inimigo, ele tem uma tática muito covarde, sabe? Quando ele vê que ele está perdendo, que ele já perdeu, ele começa a dar um show e quer te convencer de que ele não perdeu. E quer te convencer que você é o perdedor, mas o perdedor é ele. Mas ele começa, sabe? E olha, e a gente tem que ter consciência que a gente está no meio desse chumbo cruzado, porque não é o fato de você desconhecer a batalha que vai torná-la menos implacável. Eu não sei que está tendo uma guerra, então eu saio no meio do tiroteio dando uma voltinha, né? Exibindo meu novo look. Vai levar um tiro na cabeça. A guerra está acontecendo. E o inimigo, gente, ele usa pessoas para nos atingir, muitas vezes. E as pessoas que são inocentes, úteis na mão dele. Não estou falando nem de possessão, tá? Estou falando de pessoas que, por uma ferida, por um pecado não trabalhado, por uma ferida emocional, se deixam usar, são inocentes úteis, como dizia o padre Jonas, na mão dele. Pessoas, sabe, que dão brechas à inveja. A inveja é um principal motor através do qual o diabo age na vida das pessoas. Eu vou citar daqui a pouco um autor espiritual que eu amo. Gente, ele foi preso por anos por falsas acusações dos próprios irmãos da congregação dele. Era um padre, sabe? Pessoas que dão brechas à inveja,
talvez por inveja você está sendo perseguida. Pessoas que odeiam o bem. Sabe, ontem eu estava ouvindo uma palestra que me chamou muita atenção, que dizia assim, que a principal marca de que alguém está se deixando usar pelo demônio é o ódio pelo bem. Você está fazendo bem, você está evangelizando, você está levando milhares de pessoas para Deus e a pessoa te persegue, a pessoa te odeia. Isso é uma marca que ela está sendo usada pelo demônio. Os santos, as pessoas odiavam os santos, porque talvez aquele padre santo levava milhares de pessoas a rezar e o outro padre que não conseguia, começava a perseguir. Então, o demônio usa dessas pessoas invejosas, que não trabalharam por isso. Cuidado com a inveja quando ela nasce no seu coração. O que combate a inveja? A virtude da caridade, do amor, da bondade. A inveja é você se entristecer pelo bem do outro. Precisamos cultivar a virtude de nos alegrar pelo bem do outro, sabe? Nos alegrar pela felicidade do outro. Então o inimigo nos atinge através das pessoas, às vezes pessoas dentro de casa. Tem pessoas que vão rezar antes de ir para a igreja, parece que o inferno se levanta. É o marido ridicularizando, é o filho dando show, sabe? Mas isso é um ótimo sinal. Se você está fazendo a quaresma, se você está rezando e você está vendo pancada vindo, olha, é porque o inimigo já perdeu e a tua bênção já está a caminho, não é para desanimar. Ah, eu rezo e nada acontece, eu deixei o pecado e nada acontece. Meu irmão, é uma ilusão de ótica. O inimigo, ele trabalha com a mentira. Então ele quer te enganar para que você ache que está tudo perdido. Não, ele já perdeu. Persevere na oração, mas também faça a sua parte. Persevere na oração. Eu pego no pé do povo que reza comigo. Todo mundo fiel na semana. Chega no final de semana, porque a minha live eu não faço no sábado à noite, que já é véspera de domingo, né? Na liturgia, faço domingo à noite, pula o sábado à noite. Aí no domingo à noite falta assim 5.000 pessoas. Eu falo, mas vocês não precisam rezar então no domingo? É um propósito, tem que ter fidelidade. São 40 dias. Ah, mas sabe o que é? Não sei, não. É você e Deus, você resolve. Né? É verdade, se programa, gente, depois vai passar, depois você vai ter o ano inteiro. Então, seja fiel. Mas se você está rezando, se você está buscando e está vindo pancada, se alegre, isso é ótimo sinal. Isso é muito bom, porque São Paulo está descrevendo isso aqui. E olha, quando as pessoas que odeiam o bem, que são invejosas, começarem a te perseguir, sabe? Não desanime. Não desanime, tenha misericórdia dessas pessoas, reze por elas e sofra tudo com mansidão, sofra tudo com paciência, sabe? E sofra tudo usando essas armas de que Paulo falou aqui. Olha só, vou repetir, né? Eu vou ter que mudar um pouco o rumo da pregação de hoje por causa das inspirações que estão me vindo aqui na hora, mas amanhã eu concluo. Olha só, São Paulo está dizendo, mais uma vez, use a verdade. Combata a calúnia e a mentira com a verdade. E uma verdade também silenciosa, né? Você sabe que a verdade já falou? Não tente se justificar, né? Deixa Deus te justificar. Sim. E que pena dessas pessoas, que compaixão que a gente tem que ter dessas pessoas, porque se elas estão sendo usadas pelo demônio advertidamente, ou seja, conscientemente, e não se converterem, elas vão perder a salvação. Olha, essa pessoa não está sem consciência. Tem gente que às vezes faz achando que está fazendo um bem. Mesmo assim, é um pecado, mas é menos grave do que a pessoa que conscientemente vê a pessoa fazendo bem, vê a pessoa evangelizando e quer matar o bem no outro, né? Eu dizia isso na missa que eu presidi ontem à tarde aqui, não sei se você assistiu pela Canção Nova, Missa das Famílias, que Jesus estava, o evangelho de ontem ele é categórico, né? Jesus curou aquele homem na sinagoga, tudo bem, era um sábado, gente, mas o homem, ele era atrofiado numa sociedade que não tinha seguro para as pessoas inválidas, né, digamos esse termo, que tinham alguma dificuldade ali motora. Então, essas pessoas tinham problema na mão, que eram cegos, surdos, se tornavam mendigos. Lembra do cego de Jericó? Ele era mendigo por causa disso, não tinha seguro social, não tinha nenhuma assistência do governo. Então, naquela mentalidade da época, uma pessoa que tinha um problema na mão, que era cega, era considerada amaldiçoada por Deus, né? Que tinha pecado. Então, olha a caridade que Jesus fez para aquele homem, quantos anos. A mão na Bíblia é o símbolo da ação, eu dizia ontem na missa. Ele não podia agir, ele não podia trabalhar, ele não podia produzir. Mas Jesus fez esse bem e aqueles fariseus invejosos odiaram, vendo Jesus curar o homem. Falaram, o evangelho terminou assim. E os fariseus começaram a conversar, combinar o que eles podiam fazer contra Jesus, para matarem Jesus. Por quê? Porque Jesus fez o bem, porque Jesus curou um homem sofrido, gente, uma história terrível. Então, esse ódio do bem é a principal característica, né? Que a pessoa está se deixando usar pelo mal. E se isso acontecer contra você, mais uma vez eu digo, se alegre. Eu sei que é difícil, eu sei que é pesado,
mas se alegre, continue fazendo bem, continue usando a verdade, continue sendo uma pessoa justa. E eu insisto nessa questão da justiça, viu, gente? A gente, muitas vezes, a nossa cultura ela é muito suscetível a isso. Esses jeitinhos, tem que ser justo. Hoje eu estava vendo uma entrevista cedo, quantas pessoas destroçadas por esses jogos novos, esses caça-níqueis, tipo tigrinho, essas coisas assim, né? Destroçadas, e muitas pessoas perderam tudo porque, por exemplo, influencers mentindo na rede social com um jogo fake, falando, ganhei 1.000, ganhei 25 mil, para as pessoas perderem tudo. Você vê como o mundo é injusto, como as pessoas estão corruptíveis hoje. Para terem dinheiro, elas fazem de tudo. Se aliam ao crime, gente jovem, quanta gente jovem você vê na rede social se aliando às facções criminosas perigosíssimas do Brasil. Gente, isso é fato. Quem tem noção assim, do que eu estou falando, antenado nessas questões de rede social, sabe o que eu estou falando. E fazendo vídeos, eu sou de tal facção, eu sou de tal, sabe? Nós estamos sendo corruptíveis, mas olha, a justiça, o anúncio do Evangelho. E por que com o anúncio do Evangelho? Anunciar com zelo a boa nova da paz. Estou falando de tudo que São Paulo disse aqui na passagem, né? Por que isso nos protege, gente? Porque quando você está anunciando o Evangelho, você está se tornando aquilo que Deus sonhou para você, por toda a eternidade. Pelo seu batismo, eu e você somos missionários pelo nosso batismo. Então, quando a gente concretiza aquilo que nós fomos feitos para ser, ou seja, divulgadores, anunciadores do bem, da palavra, uma graça especial de Deus vem sobre nós. Quem evangeliza tem uma graça e uma proteção especial de Deus, que até mesmo quando essa pessoa erra, a graça de Deus conserta de alguma forma no processo. Porque a disposição de evangelizar é uma bênção e atrai muita bênção para você. Tem muita gente cuja vida não está boa porque só quer receber. Eu vou na missa só se tiver algo bom, se tiver uma cura, uma libertação. Não vou participar, eu não vou para evangelizar, não vou para servir, para limpar o banheiro da paróquia, não. Eu quero ir para receber. Quando vem um padre famoso, você não entendeu nada. Você precisa servir, anunciar, evangelizar, talvez com as suas palavras, sobretudo, mas também servindo na igreja, ajudando. O servir a Deus é um escudo que nos protege do maligno. O dar-se por Deus e pela obra dele, o ajudar financeiramente, o contribuir de alguma forma. E a palavra continua. Escudo da fé. Gente, como a gente precisa manter o escudo da fé polido e afiado. Porque as maiores tentações, elas acontecem na nossa mente contra a fé, contra a confiança em Deus. Você sabe que eu fundamentei essa palestra de hoje, essa pregação de hoje e a de amanhã, porque eu vou ter que dividir, Paula, não vai dar para hoje. Muito bom. Eu já vi que eu usei, gente, um dos melhores livros que eu já li na minha vida, eu indico para vocês como direção espiritual, estou sendo o seu diretor espiritual aqui, o livro do Lorenzo Scupoli. O Lorenzo Scupoli foi um padre do século XVI. Para você ter noção, São Francisco de Sales citava os livros dele e pedia para os fiéis, para os dirigidos de São Francisco era bispo, para os padres de São Francisco lerem o livro do Lorenzo Scupoli. Então, o São Francisco de Sales é doutor da igreja, então você imagina, né? Ele foi diretor espiritual, acompanhou por um tempo São Felipe Neri, para você ter noção. Diretor espiritual de santos, gente. E ele escreveu um livro chamado O Combate Espiritual. Tempos atrás eu fiz um retiro lendo esse livro. Gente do céu, você não tem noção. Que eu vou falar hoje e amanhã, que hoje não vai dar para concluir tudo. Amanhã eu faço a segunda parte dessa pregação sobre o combate espiritual, trazendo ali os conselhos, né, acho que são 17 conselhos do Lorenzo Scupoli, sobre como vencer, enfrentar o combate espiritual. Mas é fantástico, fantástico. Eu vou discorrer sobre isso amanhã com mais detalhe, mas essa pregação foi fundamentada nesse livro, que é um livro que eu hiper aconselho. Olha, você que às vezes não consegue ter um diretor espiritual, um bom livro de um bom mestre espiritual, claro, é bom ter um padre, mas às vezes não dá, às vezes no lugar não tem padre disponível, ou você mora num lugar que não é acessível. Um bom livro, ele faz às vezes, e como faz, né? Um bom livro de um doutor da igreja, de um santo assim, e ele era especializado no combate espiritual, e ele viveu muitos combates. Ele que é o padre que eu falei que foi preso pelos próprios irmãos, né? E só foi absolvido no final da vida, sabe? Pessoas invejosas que combatiam o bem que ele fazia, né? Mas olha, a palavra continua. A fé é um escudo. Por quê? Porque o Lorenzo Scupoli dizia que os combates vêm na nossa mente, justamente abalando a nossa confiança em Deus. As setas inflamadas, ela vem no seu cérebro, na sua mente,
convencendo você de que Deus não é bom, convencendo você de que a providência de Deus não te alcança, convencendo você de que você está só. É mentira. Você tem que usar o escudo da fé. É mentira. Depois o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Gente, a espada, como eu disse, é a realidade com a qual a gente ataca. Sem conhecimento da Bíblia, você não ataca, você só leva pancada, você só leva tiro. Exemplo básico, entenda a metáfora. Você está numa guerra, está aqui a sua trincheira à esquerda e você atrás ali da trincheira, daqueles sacos ali de areia, o inimigo atrás da trincheira dele, e o inimigo levanta e está atirando, e você só escondido. Mas se no momento você levanta e dá um tiro, opa, o inimigo já abaixa, fala, cara, eu posso ser ferido, não sou besta, então eu vou ficar escondidinho, ou vou abaixar um pouco, deixar ele atirar. Quando acabar, ele for recarregar o rifle dele, a munição dele, aí eu levanto e atiro. Agora, se você só leva tiro, não representa nenhum ataque, nenhuma, ameaça ao inimigo, ele vai atirando e ele vai avançar até chegar onde você está e dar um tiro na sua cabeça. Desculpa usar a metáfora da guerra, né? Mas é aqui que São Paulo está dizendo da guerra espiritual. Então, a espada do Espírito é a espada. O nome já diz, né? A palavra, desculpa. Espada era o instrumento de ataque da época. Não tinha revólver, não tinha canhão de guerra, não tinha tanque de guerra na época. Então, São Paulo está dizendo, você tem que atacar também. E você só ataca com conhecimento sólido, vívido da palavra de Deus. Sim. Uma experiência diária com a palavra de Deus. Sabe? A palavra de Deus e você precisam ser uma só carne. Viu quando o homem e a mulher casam, que o padre diz, a partir de hoje vocês são uma só carne, uma coisa só. É uma alma habitando, a mesma alma habitando em dois corpos diferentes, né? Como dizia Aristóteles, falando sobre amizade. Também, você e a palavra precisam ser uma coisa só. A palavra precisa entrar em você e você precisa entrar na palavra. Sabe? É uma espada, gente. Você ataca. Depois São Paulo fala, vigilante, atenção. Esteja atento. Se cochilar, o cachimbo cai. A batalha está acontecendo. E olha, para concluir, existem alguns sinais de que a gente está sofrendo um ataque espiritual. Amanhã eu vou falar sobre como lutar contra o ataque espiritual, mas hoje eu já digo. Existem alguns sinais de que a gente está sofrendo algum ataque espiritual. Por exemplo, a gente tem que estar com o ouvido, a audição e a visão espiritual aguçada, porque senão a gente começa a brigar com os inimigos errados. Vou dar um exemplo básico. Eu faço um mestrado que é bem exigente, está numa fase bem exigente, e eu tinha o único tempo da minha semana no domingo após o almoço, que era um tempo relativamente de descanso, mas eu tinha que fazer dois papers, 2 trabalhos que eu tinha que entregar. Gente, e eu acessei o computador e eu fui colocar a senha. Aí o computador disse, a senha não está funcionando. Aí eu fui trocar a senha. E eu troquei, sinceramente, eu fiquei 2h30 trocando senha e colocando, e nenhuma aceitava, e eu seguia todos os requisitos que estavam escritos lá. Tem que ter um número, tem que ter um sinal, tem que ter uma letra maiúscula, tem que ter uma letra minúscula. Eu confesso que eu demorei para me atinar, fiquei com bastante raiva, né? Mas padre, quando está com raiva, fala, glória a Deus, não fala outra coisa que você pensou aí, não. Mas um glória a Deus assim, sabe? Aí depois, no final, eu percebi, não tinha nada para dar errado. Eu uso esse sistema, né? O Canvas, faz 3 anos e meio. Usa aqui, já usei em outros países, nunca deu problema. E deu errado. Aí umas outras coisas referentes ao que eu tinha que fazer, tudo deu errado. Uma coisa que eu postei não entrou errado. Sabe, um monte de coisa? E eu fui perdendo a paz, sabe? Fiquei agitado. Chegou um momento que eu entendi. Eu estava sob um ataque ali espiritual. Não tinha explicação, sabe? Não foi uma displicência minha, o padre é preguiçoso, não atualizou uma senha, não fez... Não foi uma displicência, estava tudo ok. E tudo aquilo para perder a minha paz. Eu demorei para entender, sabe? Precisava estar nessa atenção vigilante. Mas Deus é misericordioso e a gente, às vezes, está envolvido com tanta coisa. Mas a hora que eu percebi, eu já falei, aqui não. Comecei a rezar, comecei a me acalmar. Porque isso mesmo, eu não sei você, mas quando as coisas que você tem que fazer, tem aquele deadline apertado, né? Aquele tempo que você tem que entregar aquilo lá, dá uma raiva na gente, né? Mas eu fui acalmando o meu coração, fui respirando, falando, olha, calma. Não resolveu hoje, vai resolver amanhã. Aí ontem eu liguei lá na faculdade, fiquei 40 minutos falando. Peguei até amizade com a pessoa lá que resolve isso. Agora resolveu de uma vez, né? E até, sabe, em outro país não é fácil, tempo, mas consegui resolver. Graças a Deus. Em paz, e fiz o que eu tinha que fazer e vai dar tudo certo, já está dando. Mas a tentação, ela vem, o ataque para roubar sua paz. É uma briga em casa. Você já percebeu? Vocês estão brigando por bobeira?
Você vai morder essa isca do inimigo até quando? Retrai, tira o seu time de campo. Para de ficar brigando com seu marido, com sua esposa, com seu filho assim. Baixa as armas. Baixa a bola, calma essa adrenalina. É um ataque espiritual que você está vivendo e você não está percebendo. Olha, o ataque espiritual acontece muitas vezes por perseguições que a gente está sofrendo, por inveja, pelo bem que a gente está fazendo, né? A calúnia. Esteja atento. Coisas quebrando ou não funcionando, né? Do nada. Como eu falei do site do mestrado, né? Coisa concreta que eu vivi. Às vezes é no carro. E a tentação, o mal sabe onde o calo aperta, né? Tem pessoas que ficam com raiva e com ira por uma coisa, outras ficam ou por outro motivo, né? Mas a principal meta do inimigo, eu já disse isso aqui, eu acho que a penúltima vez que eu vim aqui, é roubar a sua paz. Quando ele consegue roubar a sua paz, há uma festa no inferno, entendeu? Então você tem que manter os seus olhos fixos em Deus, manter o seu espírito de oração constante e não morder a isca. Veja bem, outro sintoma de ataque espiritual, uma irritação constante e incomum. Você já percebeu que tem épocas nas quais nós estamos com uma irritação constante e comum? Às vezes você está sob um ataque espiritual para roubar a sua paz. Outra coisa, tentações persistentes de pecados passados que você não cometia mais, dizia o Lourenço Scupoli, né? São sinais de ataque espiritual. Ocasiões incomuns de cometer graves pecados. Sabe, é como se o inimigo facilitasse certas coisas para você, aguçasse a sua concupiscência. Levanta as guardas, meu irmão. Levanta as guardas. Esteja atento, atenta, vigilante. Outro sinal de ataque espiritual, acidentes, né, que acontecem repentinamente. Olha, esse tempo que está acontecendo a quaresma de São Miguel, eu fui para o Rosário da Vitória em São Paulo sábado, né, lá no Santuário Mãe de Deus do Padre Marcelo, e eu fui dirigindo mais atento. Sabe quando você está atento mesmo? Eu fui dirigindo, e do nada eu estava na pista, um carro veio para cima de mim, mas veio para cima de mim assim mesmo, que eu achei até que era alguma pessoa, sei lá, que queria me atingir. Depois eu passei perto do menino, ele foi para cima de outra pessoa, era um menino novinho, meio olhando assim para baixo, falei, está no celular. Mas Deus nos protege e o inimigo usa dessas coisas. Lá na frente, uma outra moto veio para cima de mim. Eu fiquei hiper atento. Fui rezando o meu rosário, sozinho no carro. Tinha o rosário lá, falei, não, vou rezar outro. Vai rezar outro. Porque a chapa está fervendo, né? Você tem que ter atenção. Não adianta, o inimigo está dando tiro espiritual em você, você vai dar tiro de borracha nele, meu amigo. Eu vou falar amanhã. Não lute com o inimigo no território dele, lute no território de Deus. Amanhã eu vou continuar vou falar sobre isso. Sabe? Então, outro sintoma de ataque espiritual, falsas enfermidades, ataques físicos, né? Você quer essa dor persistente que não tem porquê, não tem explicação. Peça para alguém rezar por você. Vai lá na paróquia, desculpa, padres, dar trabalho para os senhores, mas eu também estou nesse pacote. Peça para o padre te dar uma bênção. Peça para o padre abençoar a sua casa, jogar água benta. Peça para o padre abençoar a água, jogue na sua casa. Esses pequenos gestos, gente, água benta na cama do filho, a cruz que você coloca debaixo do travesseiro do filho, o altarzinho na sua casa, a cruz de São Bento na porta da casa, a imagem de São Miguel, a imagem de Nossa Senhora, são armas espirituais, porque o mal também usa símbolos, usa imagens. Quando você vê o ocultismo, os amuletos, as coisas contaminadas, aí nós também precisamos usar imagens, símbolos sacramentais. A cruz, né, a medalha das duas cruzes, que a gente sempre fala aqui, tantas outras coisas, né, o terço. Então, atento, tem muito ataque físico. Peça uma oração, peça uma bênção, sabe? Outro sinal de ataque espiritual, os pensamentos confusos, os pensamentos de medo persistentes, né? Uma bagunça na sua cabeça, sabe? Combata com as armas espirituais. Quando o ataque é espiritual, você pode tomar remédio, você pode ir no psiquiatra, você pode conversar com o Papa, você tem que rezar, não adianta. O ataque espiritual se vence no mundo espiritual. A batalha espiritual se combate na dimensão espiritual. Enfim, é isso. Tem bastante coisa que eu vou falar, sobretudo do livro Combate Espiritual do Lourenço Scupoli, mas amanhã o padre continua esse mesmo tema, já é uma motivação para você acompanhar amanhã e não perder, né? Que vai ser a continuação desse assunto, que eu acho que é muito pertinente. A gente precisa falar, talvez você já viu essa passagem, sobre outras perspectivas, né? Mas a gente precisa falar muito sobre isso. Eu peço a Ti, Espírito Santo, vem sobre nós, liberta-nos da cegueira, da surdez espiritual, Espírito Santo.
Dá-nos visão, dá-nos audição espirituais. Nos revela em que ponto do combate nós estamos. Fala conosco, fala com cada um, Espírito Santo. Desperta o teu povo, Espírito Santo. Desperta o teu povo que tem sido alvo dos ataques do mal sem perceber, que tem sido alvos dos ataques do inimigo sem perceber. Estão sendo muitas vezes até inocentes, úteis, usados pelo mal para atingir as outras pessoas, sabe? E muitas vezes também pessoas que estão sendo atingidas, Espírito Santo. Vem com poder nessas pessoas que estão sendo atingidas na mente, no corpo físico. Liberta, Espírito Santo, em nome de Jesus, agora das falsas enfermidades. Liberta, Espírito Santo, da dor de cabeça persistente. Liberta, Espírito Santo, dos pensamentos de uma tentação persistente que remete a pessoa aos pecados passados, a possibilidade de pecar, as portas para o pecado se abrindo. Vem fortalecer, Espírito Santo. Fortalece em nós o amor pela verdade, o amor pela justiça, o amor pela evangelização, o amor, Espírito Santo, pela fé. Fortalece em nós a fé. Dá-nos amor e sede pela palavra, que é a espada do Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus, nos dá consciência espiritual dos combates que nós já estamos vivendo, talvez no casamento, talvez na saúde, talvez na família, talvez na vida financeira, talvez nas coisas, nos objetos, nas coisas quebrando. Vem, Espírito Santo, abre os nossos olhos espirituais, fala conosco nessa manhã, que ninguém saia desse momento sem ouvir a tua voz, Espírito Santo. Fala com cada um, nos revela em que ponto do combate espiritual nós estamos. Ó doce Espírito de Deus, e nos dê as armas, nos dê a graça de tomar posse dessas armas, aliás, que o Senhor já nos revelou na palavra de Deus, na carta aos Efésios.